E aí, turma, beleza? Professor Edson na área. Galera, nós vamos iniciar hoje a nossa disciplina de Direito Administrativo. Na aula 1, nós vamos falar propriamente o que é direito administrativo. Depois, nós vamos começar a falar sobre a administração pública. Hoje eu vou tentar explicar para vocês por que existe essa disciplina de Direito Administrativo e o que ela vai ajudar na área de formação de vocês. Certinho? Primeira coisa, eu gostaria de identificar com vocês os tópicos que nós vamos tratar nessa primeira aula. Nós vamos falar da natureza jurídica e conceito do direito administrativo, qual é o objeto e qual a sua abrangência, as questões de código, como se há um código de direito administrativo, quais são as principais legislações, como que funciona o sistema de aplicação desse direito administrativo. Eu vou falar para vocês que existem dois tipos de sistemas de aplicação do direito administrativo. Um é o sistema inglês, o outro é o sistema francês. E vou começar a explicar para vocês o regime jurídico administrativo, o regime jurídico de administração pública. Em termos de natureza jurídica e conceito, é importante a gente entender o seguinte: em termos didáticos, a legislação, o direito, ele divide a maioria dos estudos em duas áreas: a parte direito público e a parte direito privado. Para que vocês precisam saber isso? Porque há uma sobreposição do interesse público ao interesse particular, ao interesse privado, quando nós estivermos falando de direito privado. E essa sobreposição não ocorre quando nós estivermos falando de direito privado, de relações privadas. Então, quando a gente falar de direito privado, há uma relação de horizontalidade. Quando a gente estiver falando de direito público, há uma relação de verticalidade, onde o interesse público sobrepõe o interesse privado, certo? Quais são os outros ramos do direito que utilizam também essa mesma sistemática? É o direito constitucional, porque trata da nossa Constituição Federal. Nós temos o direito administrativo, que é o objeto da nossa aula. Nós temos o direito tributário, que especificamente explica a relação entre governo e contribuinte, como que o governo vai cobrar os tributos dos contribuintes, explica principalmente o que é esse tributo. E nós temos o direito penal, que é a aplicação de pena quando o indivíduo comete algum ilícito previsto nos códigos penais, certo? Então, o direito penal ele também é um ramo do direito público. Conceito. Eu vou utilizar o conceito da professora de Pietro, que explica que o direito administrativo é o ramo de direito que tem por objeto de estudo os órgãos, os agentes, as pessoas jurídicas que integram a administração pública. O que eu preciso que vocês entendam agora nesse princípio? O direito administrativo ele vai estudar essa relação, quem são as pessoas de direito público, quem são as pessoas de direito privado e como ocorre essa relação entre essas entidades, entre esses órgãos públicos e a sociedade. Para que, de acordo com a teoria, a massiva teoria, essa utilização desses órgãos é para visando o interesse público, certo? Por quê? Porque a administração pública ela é formada para cumprir, dar qualidade de vida às pessoas. E esse é o principal interesse público, dar qualidade de vida para todas as pessoas, independente da sua estrutura, da sua estrutura social, independente do seu conhecimento. Tem que ser amplo, o acesso à qualidade de vida deve ser amplo, é para isso que o poder público deve existir. Em termos de abrangência, nós vamos falar especificamente sobre as atividades públicas e as atividades privadas quando feitas por entidades públicas. Então, o que eu já adianto para vocês? Nós temos entidades públicas que fazem atividades públicas propriamente ditas e nós temos entidades públicas de direito privado que fazem questões, que desempenham funções de comércio, funções ligadas à estrutura de direito privado.
Nós temos os regimes de contratação de pessoal destes órgãos, também como necessidade de ser explicado nessa primeira aula. Assim como a administração de empresas, que estuda a relação empresário, empresa e estabelecimento, onde o empresário utiliza os bens de determinada organização para desempenhar a empresa, na administração pública ocorre de forma semelhante. Nós temos o agente público, nós temos os órgãos públicos, as pessoas jurídicas de direito público, que utilizam um determinado complexo de bens para desempenhar a atividade fim do Estado. No caso, a atividade fim do Estado não é o lucro, como ocorre com as empresas, é a qualidade de vida do Estado, a qualidade de vida no país, determinado país, certo? Sobre o sistema de aplicação do direito administrativo, nós temos o sistema inglês, que a competência é uma competência exclusiva do judiciário, ou seja, qualquer problema administrativo eu devo levar ao judiciário. Eu tenho, que acontece nos Estados Unidos, se eu tiver um problema envolvendo órgãos públicos, eu vou levar para o judiciário, para o sistema jurídico. E nós temos o sistema francês, que é uma questão de dualidade de jurisdição. No sistema francês nós temos duas jurisdições. Nós temos a jurisdição administrativa, com um órgão, uma estrutura toda voltada para resolver os problemas que possam existir quando tiver entre um dos lados da ação a administração pública, e nós temos, do outro lado, a jurisdição comum, que é atribuída para todos os outros casos, que é semelhante à competência judiciária nos Estados Unidos. E nós temos o Brasil, que adotou o sistema inglês. O que quer dizer no Brasil? Toda e qualquer ação, toda e qualquer disputa que envolva órgãos administrativos, que envolva disputa administrativa, pode ir parar no judiciário. Pode e deve parar no judiciário. Só que o sistema brasileiro, algumas doutrinas chamam de híbrido. Por quê? Porque ele coloca a possibilidade de que determinado assunto seja tratado antes de ir para o judiciário na esfera administrativa. Quando vocês, por exemplo, chegam em determinado órgão público e fazem determinado requerimento, aguardam 2, 3 dias, depende do que vocês estão requerendo, e o próprio órgão lhe dá. Você não precisa recorrer diretamente ao judiciário todas as vezes. Então, no Brasil ocorre isso. Alguns órgãos administrativos dão a possibilidade de você recorrer ao próprio órgão, mas essa decisão do próprio órgão ela não é definitiva. Se você se sentir ameaçado, se tiver o seu direito ameaçado, você pode recorrer ao sistema judiciário brasileiro. E dentro do sistema judiciário brasileiro você tem inclusive algumas questões de amplitude de direito que você pode recorrer ao segundo grau de jurisdição, por exemplo, em um cargo, em uma questão meramente administrativa. O sistema de direito administrativo brasileiro, ele faz um sistema de controle, como se fosse um controle judicial. O próprio artigo 5º, no seu inciso 35, explica que o juiz a gente não pode excluir o poder judiciário da lesão ou ameaça a direito, certo? Então, dando base àquilo que eu expliquei para vocês. Nós temos litígios de natureza administrativa, eles podem ser resolvidos na administração pública? Pode. Mas, caso alguma das partes não esteja satisfeita com o resultado dado pela administração pública, pode recorrer ao sistema judiciário, que é a previsão do artigo 5º da Constituição, um direito fundamental. Então, por exemplo, se eu entro no INSS pedindo uma aposentadoria, eu faço esse requerimento de forma administrativa. O INSS nega a aposentadoria e eu, acreditando ainda ter os requisitos dessa aposentadoria, eu pego minha documentação, pego inclusive a decisão que eu obtive dentro do INSS e levo para o sistema judiciário e vou percorrer todo o sistema judiciário até que eu tenha o meu direito atendido ou não, certo? Em sede de sentença, em sede de acordo. O regime jurídico, e agora eu queria agradecer vocês, até a próxima aula. Abraço.